Olá, amigos, que o Espírito Santo possa estar com todos nós, iluminando a nossa mente. Conforme eu havia prometido na semana passada, esses 4 dias seguidos nós vamos estudar sobre a lei de Deus, os 4 primeiros mandamentos. Nosso objetivo é claro, não é esgotar o assunto, porque os nossos vídeos são curtos, para que esses assuntos sejam esgotados, né? E então, vamos falar um pouco sobre o assunto. Espero que esse pouco que nós vamos falar estimule a todos a estudarem mais, a prestarem mais atenção num assunto tão importante. E lógico que com o passar do tempo nós vamos abordar esses mesmos assuntos com novas abordagens, então, com nova luz, com mais luz, eu diria. Então, rapidamente nós vamos pensar numa coisa que nós já falamos aqui. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, são a expressão do caráter de Deus. E o caráter moral do homem, feito assim pelo Criador, significa os pensamentos mais os sentimentos. Então, os nossos pensamentos mais os nossos sentimentos formam o caráter moral. Os 10 mandamentos expressam os pensamentos de Deus, a forma de Deus pensar e a forma de Deus sentir. Ok? Então, vamos dar uma olhada breve no primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, desde o verso 1, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e te tirou da casa da servidão. Veja, a lei é chamada por Tiago como a lei da liberdade. Então, a lei do Senhor traz a verdadeira liberdade ao ser humano. Assim como Deus é o Deus da liberdade, Ele passa isso para a gente também através da lei. Quando nós desobedecemos ao primeiro mandamento, que eu não li ainda, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Então Deus falou: olha, eu te tirei do Egito, te tirei da escravidão, por causa disso vocês não terão outros deuses além de mim. E aí, esse mandamento é uma expressão do caráter de Deus, não são só palavras ali. Você não pode pensar só no sentido da idolatria, mas você tem que ver tudo o que está por trás. Você tem que pesquisar, tem que meditar, tem que buscar a luz de Deus para você ver o grande significado de cada mandamento. Então, quando nós desobedecemos a esse mandamento, nós estamos em guerra com o caráter de Deus. Nós estamos, assim, em desacordo com o caráter de Deus. Deus diz assim: não terás outros deuses. E nós falamos assim: vamos ter sim. Vamos ter. As pessoas acham que isso não tem consequência alguma. Muita gente espera assim, ou pensa assim: se fosse verdade que eu não posso ter outros deuses, eu seria castigado, alguma coisa má aconteceria comigo. E não é bem assim que funcionam as coisas, né? O próprio Deus, em sua misericórdia, espera que que todas as pessoas se arrependam. Então, quando ele vê um idólatra que está transgredindo, tem outros deuses além dele, aí Deus não destrói logo a pessoa. Por que ele não destrói logo a pessoa? Porque ele dá a oportunidade dela se arrepender e de ela conhecer a verdade. O que aconteceu comigo? Eu fui idólatra, não sou mais, então Deus não me destruiu lá atrás, me deu oportunidade de conhecer a verdade, eu conheci e me libertei desses ídolos, né? Então, quando nós vamos repetir, pecado significa contrariar o caráter de Deus.
tudo que é errado, tudo que é pecado, preste bem atenção nisso, muito importante. Tudo o que é pecado afeta, arruína o nosso caráter. Se existe alguma coisa que não arruína o nosso caráter, essa coisa não é pecado. Há igrejas que cobram certas coisas das pessoas, por exemplo, mas essas pessoas estão enganadas, são mandamentos humanos que vão passar com o tempo porque não tem lógica, né? Não tem sentido, né? Por exemplo, uma coisa que está caindo muito, já caiu bastante, está caindo cada vez mais, é a questão, por exemplo, da mulher não poder ir de calça na igreja, né? Então, essa questão de calça, de saia, não tem absolutamente nada a ver com o caráter, não tem absolutamente nada a ver com o caráter, por isso que está acabando essa forma de pensar e um dia vai acabar finalmente, né? Quem nega isso, seria bom viver bastante para ver e se lembrar um dia do que eu estou falando aqui. Então, quando nós cuidamos dessa forma de pensar, a nossa mente se amplia mais para ver a seriedade e a profundeza das palavras de Deus, tá? Então, não é simplesmente assim, eu não tenho outros deuses e beleza, tá tudo bem. Não é só isso, né? Tem muitas coisas envolvidas nesse princípio, nessa forma de pensar. Tá? Agora, não se esqueçam que tudo que é pecado arruína a nossa vida. Então, o que Cristo está falando aqui, sabe que Cristo foi quem deu a lei, né? Ele que falou assim, eu tirei vocês da terra do Egito. É Jesus quem está falando, ok? Então, Jesus fala assim, olha, se vocês tiverem outros deuses além de mim, isso vai afetar a vida de vocês. O caráter de vocês, o que é caráter mesmo? A forma de pensar e a forma de sentir. A forma de pensar de vocês e a forma de sentir de vocês será afetada. Agora, todos os 10 mandamentos têm esse mesmo princípio. Se você quebrar qualquer um dos 10 mandamentos, você vai estar prejudicando a sua forma de pensar e a sua forma de sentir. Só que cada mandamento, vamos dizer assim de maneira bem simples, eles afetam uma determinada área do pensar, uma determinada área do sentir. Tá? Porque são coisas muito amplas, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são coisas muito vastas, né? Imagina então de Deus, né? Agora, você pensar assim, que o mandamento ele foi criado, né? Ele começou num tempo, mas deixou de existir, isso é um erro tamanho e vai custar muito caro para a pessoa, provavelmente essa pessoa vai perder a salvação. Tá? Então, quando as pessoas falam assim, é uma pergunta errada para mim, a lei de Deus salva? Aí a pessoa fala, não salva, somos salvos pela graça, mediante a fé. Olha, cuidado em que lugar você vai colocar a lei de Deus. Cuidado. Eu já vi pregadores do Evangelho dizendo assim, nós estamos acima da lei de Deus. Isso é um absurdo. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa de falar uma asneira tão grande como essa. Tá? Agora, a lei de Deus, ela tem uma função na nossa salvação. Tá? Porque as pessoas, repito, isso aqui que eu gostaria de falar 1 hora cada vídeo. Veja, a lei de Deus, ela não é uma coisa. Ela expressa o caráter do ser eterno. Ela está expressando o caráter de Deus. Se você falar assim, e mesmo a graça, né? As pessoas falam da graça como se fosse uma coisa assim, separada de Deus. Assim, Deus fica só olhando, ó, só a graça aí. Então fala assim, ó, Deus deu a graça para nós sermos salvos e Deus deu a lei para nos condenar. Isso é um erro enorme. A lei condena quem desobedece. Quem obedece, ela não condena. E ela tem um papel fundamental na nossa salvação, porque ela, quando obedecida, ela transmite coisas divinas à nossa maneira de pensar e sentir.
Não é possível desprezar a lei de Deus e ainda assim pensar da maneira como Deus pensa e sentir da maneira como Deus sente. Todos que transgridem os mandamentos de Deus, seja qualquer um deles, têm problemas na maneira de pensar, têm problemas na maneira de sentir, e dessa forma, se eles não estiverem em sintonia com Deus, em sintonia com a lei, eles irão se perder. Irão se perder. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tenho que encerrar o vídeo aqui por causa do tempo. Espero que isso sirva de estímulo para que você estude mais o assunto e se aprofunde mais nisso, porque é uma coisa muito linda, maravilhosa e prática, e útil, e essencial. Agora eu peço o seu like em nosso vídeo para que esse canal possa crescer. Nós estamos precisando muito da ajuda de vocês. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pode deixar comentário. Essas coisas todas fazem com que o canal movimente e assim o YouTube começa a mostrar esse vídeo mais frequentemente, tá ok? Que Deus esteja conosco. Fique aí atento. No próximo vídeo vamos falar sobre o segundo mandamento. Fiquem na paz de Jesus. Amém.